O termo SWOT é uma sigla oriunda do idioma inglês e é um acrônimo de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, conhecida no português como FOFA. É uma ferramenta utilizada para fazer análise de cenário ambiente, sendo usada como base para a gestão e planejamento estratégico de uma corporação ou empresa, mas podendo, devido à sua simplicidade, ser utilizada para qualquer tipo de análise de cenário, desde a criação de um blog à gestão de uma multinacional. Os objetivos dessa análise: efetuar uma síntese das análises internas e externas, identificar elementos-chave para a gestão da empresa, o que implica estabelecer prioridade de atuação, preparar opções estratégicas, riscos e problemas a resolver. É ela quem faz o diagnóstico da empresa, fortalece os pontos positivos, indica quais pontos devem melhorar, mostrar as chances de crescimento, aumentando as oportunidades em alerta diante de riscos. Quais são as vantagens dessa análise? Realizar previsão de vendas em articulações com as condições de mercado e capacidades da empresa no geral. Esta figura mostra uma base de como fazer essa análise, que é tirar o máximo partido dos pontos fortes para aproveitar ao máximo as oportunidades detectadas, desenvolver as estratégias que minimizem os efeitos negativos dos pontos fracos e que, em simultâneo, aproveitem as oportunidades emergentes, tirar o máximo partido dos pontos fortes para minimizar os efeitos das ameaças detectadas. As estratégias a serem desenvolvidas devem minimizar ou ultrapassar os pontos fracos e, tanto quanto possível, fazer face a ameaças. Para que uma empresa consiga estipular e atingir suas metas de visibilidade, crescimento, produção e aumento de lucros, é necessário analisar diversas variáveis que, de modo direto ou indireto, estão ligadas a essa palavra e podem contribuir para a evolução e o desenvolvimento do negócio. Existem várias ferramentas que servem de auxílio na hora de planejar os passos do presente e do futuro da companhia. Uma delas é a análise SWOT, que é utilizada durante a realização do planejamento estratégico para auxiliar na compreensão do cenário em que se encontra a companhia. Através desses dados, é possível ter uma maior noção dos pontos fracos e fortes do cenário em que a empresa está inserida, além de servir como auxílio para que os profissionais e empresários fiquem atentos ao movimento do mercado. Aqui temos uma figura para mostrar onde associar e onde eliminar, forças e oportunidades associar, fraquezas e ameaças eliminar. Como fazer essa análise? Divida o cenário empresarial em duas partes. Com o objetivo de entender melhor o cenário em que a empresa está inserida, é necessário dividir em ambiente externo, variáveis que afetam a empresa de fora para dentro, e ambiente interno, variáveis que partem da companhia de dentro para fora. Segundo passo: defina o ambiente interno. No ambiente interno, é necessário determinar as forças e fraquezas de uma companhia em comparação com outras empresas no mesmo ramo de atuação. Tais variáveis são determinadas por meio do próprio contexto da companhia, das ações realizadas e devem ser sanadas pelos líderes e suas equipes. Por exemplo, as forças e fraquezas podem ser medidas diante da quantidade e qualidade de recursos de uma empresa em face aos concorrentes, como mão de obra qualificada e receita. O terceiro passo: determine o ambiente externo. As oportunidades e ameaças estão dentro do chamado ambiente externo. Elas variam de acordo com o mercado em que o empreendimento está inserido. Por exemplo, uma oportunidade para uma empresa é o crescimento do setor do qual faz parte e o surgimento de novos nichos de consumidores. Já as ameaças podem ser expansão ou lançamento de novas tecnologias por uma concorrente do mesmo segmento. Quarto passo: coloque os dados em formato de diagrama. Determine os dados do ambiente interno e do ambiente externo, colocando as informações em uma tabela 2x2, com 2 linhas e 2 colunas.
como mostrado a seguir: ambiente interno, ambiente externo, sobrevivência, manutenção, crescimento e desenvolvimento, os pontos fortes e os fracos. Quinto e último passo: analise o cenário encontrado. A análise SWOT ajuda a ter clareza do negócio, possibilitando que se identifiquem quais pontos fortes explorar e quais pontos a trabalhar no âmbito de toda a gestão empresarial. Essa ferramenta ajuda a determinar a posição atual da empresa e antecipar o futuro, visando as oportunidades e precavendo as ameaças. Desta forma, essa ferramenta torna-se eficaz e pode, ou melhor, deve ser usada por grandes ou pequenas empresas, como a EGEST, para assim analisarmos o comportamento da empresa e da satisfação dos clientes. Essa ferramenta, por ser simples, seria o ideal ser usada na empresa. Atividade de marketing realizada por Isabela da Silva Granzoni.